A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Nesse dia de hoje, um bom começo de semana. Uma semana abençoada para você, uma semana maravilhosa, sempre com Deus na sua vida, com Deus no seu coração, porque Deus é tudo. E nesse dia de hoje, nesta segunda-feira, neste comecinho de semana, eu quero deixar para você, para a tua meditação, uma palavra para a sua alma, uma palavra para o seu coração, a qual está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ali bem no inicinho, bem no início do capítulo 10, que diz assim: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Bom, o Senhor Jesus, ele já tinha ali os seus 12 discípulos escolhidos. Tinha muitos ali que faziam a obra dele, levava a palavra, e não fazia parte dos 12. Muitas pessoas ali levaram a palavra do Senhor Jesus, semearam a semente do Evangelho. Mas Jesus, então, vendo a necessidade de mais pessoas, mais obreiros, porque a gente olha diferente. O olhar de Jesus é diferente do nosso. Jesus, ele vê longe, ele vê tudo. A gente chega até uma certa distância, mas a visão, o olhar de Jesus é limitado. Jesus, então, ele olha bem distante e vê a falta de obreiros. Jesus, então, ele vê que a seara é grande. A terra para trabalhar nela é grande. Jesus, então, ele chama 70 discípulos. Jesus chamou 70 discípulos, não era aqueles 12, mas Jesus então reuniu ali na hora, e ele fez 70 discípulos. Então Jesus chama esses 70 discípulos, e dá uma tarefa para eles. Olha, vocês vão levar a minha palavra, vão levar o meu evangelho, vão de cidade em cidade, vão de dois em dois. Vocês não vão levar pão, não vão levar água, não vão levar mantimento, não vão levar nada. Por quê? Porque Jesus estava com eles. Por onde quer que eles estivessem, o Espírito Santo do Senhor estava com eles. Vão e anunciem o Evangelho, porque eu vou para lá. Daqui uns dias eu estarei lá nestas cidades, mas vão na frente semeando o Evangelho, vão na frente semeando a palavra. E assim eles fizeram. Foram então, esses 70 discípulos cumpriram a ordem do Senhor, cumpriram a ordem de Jesus. Eles não ficaram ali parados, não ficaram ali estacionados naquele lugar. Jesus disse: olha, vocês vão de dois em dois, de cidade em cidade. Lá vocês vão encontrar muitos tropeços, lá vocês vão encontrar muitas pedreiras, mas não se preocupe, vão fazer a obra, porque eu estou com vocês, eu vou ficar aqui. Vocês vão na frente anunciar, porque por essas cidades onde vocês vão passar, eu também vou. Mas vão fazendo a obra de Deus, vão falando o Evangelho, que eu vou em seguida. Foi isso que Jesus quis dizer para eles. E eles foram. O que eu quero dizer para vocês, gente? Olha, não fique parado. Olha, você que foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Você que foi chamado para falar de Jesus. Você que foi chamado para pregar a palavra, para anunciar as boas novas do reino de Deus. Não fique com o braço cruzado. Não deixe o homem te impedir de fazer a obra de Deus. Não deixe que o homem te peça, homem nenhum te impeça de pregar a palavra do Senhor, porque há muitas vidas que estão necessitadas, há muitos enfermos na fé, há muitas pessoas que estão doentes, com doenças espirituais.
Há muitas pessoas que estão presas por Satanás, como aquela mulher que estava ali, né, corcunda, com 18 anos encurvada, porque Satanás estava montando no seu lombo. Né? Então há muitas doenças, muitas enfermidades que não são físicas, são enfermidades espirituais. Muitas pessoas precisando que nós vamos e levamos uma palavra a ela, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. São quantas pessoas gemendo, são quantas pessoas sofrendo, são quantas pessoas em depressão, são quantas pessoas com ansiedade. E nós, os obreiros, os pregadores da palavra, né, ficando somente em quatro paredes, será que o Senhor nos chamou, nos deu o dom da palavra, nos chamou para anunciar as boas novas? Será que Ele nos chamou para ficar somente em quatro paredes, pregando a palavra de Deus? Não. O Senhor nos chamou, ide por todo mundo, está lá em Marcos 16, versículo 16, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Ele não disse, olha, ide ficar dentro das quatro paredes pregando a palavra, porque geralmente as pessoas que estão ali num templo, né, entre quatro paredes, né, a maioria deles já são conhecedores do Evangelho, já são conhecedores da palavra, já tem uma certa experiência com Deus. Mas as pessoas que estão no mundo, que estão lá fora, que estão distantes, muitas vezes lugares até onde o Evangelho de Jesus ainda não chegou, muitos lugares que ainda a palavra do Senhor não chegou até lá. São muitos os lugares, são muitos os desertos, são muitas as terras secas que precisam ser trabalhadas. O que nós fazemos? Simplesmente nós cruzamos os nossos braços, ficamos em quatro paredes pregando a palavra, falando o Evangelho para muitos que conhecem. Mas o Evangelho, gente, a palavra é para quem não conhece a palavra de Deus. O Evangelho é para quem não tem experiência nenhuma com Deus. O Evangelho é para aqueles que não têm experiência, não têm conhecimento da palavra nenhuma. É para aqueles que estão ainda precisando de uma libertação. É para aqueles que precisam de uma cura, é para aqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus, para que tenham uma vida espiritual sadia. E nós ficamos presos em quatro paredes. Nós olhamos que quando aqueles 70 discípulos voltaram para Jesus, eles voltaram maravilhados e falaram para Jesus, olha, Senhor, nós fomos fazer o que o Senhor nos pediu, fomos de cidade em cidade, nós somos de 2 em 2, nós não levamos pão, não levamos alforjes, não levamos água, não levamos nada, do jeito que a gente está aqui, nós fomos, mas o Senhor foi conosco, pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas, pessoas presas pelo inimigo foram libertas, pessoas que estavam doentes, enfermas, agora têm saúde, né? Milagres aconteceram, porque o Senhor estava conosco. Quantos milagres, Senhor! Eles voltaram todos felizes e radiantes, contentes, porque o Senhor operou na vida deles por causa da obediência. Eles não ficaram somente em lugar parado. Eles não ficaram somente em lugar em quatro paredes. O Senhor disse, ó, ide de cidade em cidade, de 2 em 2, fale da minha palavra, anuncie o Evangelho, né? Fale que na sequência eu vou também, ou seja, eu vou ver que vocês plantaram. E quando Jesus chegou naquelas cidades, a qual aqueles 70 discípulos foram designados, quando Jesus chegou lá, né, eles já tinham, né, os discípulos já tinham plantados, a semente do Evangelho já estava plantada, já estava lá. Ou seja, quando Jesus chegou lá, né, as pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. Quando as pessoas, né, quando Jesus chegou aqui, né, com 30 anos de idade para cumprir o seu ministério, as pessoas já sabiam. Por que as pessoas já sabiam? Porque foi pregado, foi anunciado, né, pelo profeta João Batista, ali às margens do Rio Jordão. Então, quando as pessoas chegaram, né, e tiveram encontro com Jesus, tiveram encontro com o Espírito Santo e foram batizadas ali, muitas pessoas, né, já conheciam, já ouviram falar de Jesus,
Já ouviram, ou seja, já estavam preparadas, porque tinha alguém que anunciou. E quem que foi? João Batista. João Batista lá no deserto, se alimentando de gafanhoto, se alimentando de mel silvestre, não tinha roupa bonita, não tinha roupa chique, a roupa dele era de pele de camelo, né? E nele, né, um cinturão, mas a preocupação dele era pregar a palavra, e as pessoas se achegaram até Jesus. A Bíblia diz que João Batista batizou muitas pessoas ali no Rio Jordão, porque as pessoas abriram seus corações e ouviram falar de Jesus. E quando Jesus chegou, aquele que João anunciou, João Batista anunciou, olha, eu estou aqui pregando a palavra, eu sou um profeta, mas tem um aí que está chegando, tem um aí que está vindo, que é muito maior do que eu, a qual eu não sou digno de, né, atar as correias das suas alpáricas, ou seja, das suas sandálias. E quando Jesus chegou, todo mundo já conhecia de Jesus, porque ouviram falar de Jesus, já estavam preparadas para aceitar Jesus. Então, olha, você que é pregador da palavra de Deus, né? O que você está fazendo? Ah, eu sou pregador da palavra de Deus, mas não sai das quatro paredes. Né? Não sai daquele lugarzinho para pregar o evangelho. Muitas pessoas que não têm condições de ir para a igreja, muitos cadeirantes, pessoas, né, com problemas de enfermidades, que não conseguem levantar do leito, não conseguem levantar da cama. Como que as palavras, como que a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, como que o evangelho vai chegar até essas pessoas se você não sai da linha, se você não sai dali das quatro paredes? Como que o evangelho vai chegar até elas? Ide é uma ordem, isso é uma ordenança, Jesus, ele não pediu, ele ordenou, isso chama-se ordenança. Jesus disse, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Isso é uma ordenança, isso é para aqueles que foram chamados, né, para pregar a palavra de Deus. Então sai daí, sai das quatro paredes, teve a oportunidade de pregar a palavra, foi chamado, vá pregar a palavra do Senhor, não deixa que o homem te impeça, não deixa que ninguém te impeça. Nós vemos que uma certa ocasião, né, os discípulos de Jesus, aqueles 12, chegaram até Jesus e falaram, olha mestre, tinha um camarada ali que estava falando do seu nome, estava expulsando demônios, né? Estava profetizando, estava falando do seu evangelho, e nós proibimos, porque não é um dos nossos, ou seja, os 12 discípulos, eles achavam que era só eles que podia, só eles que tinham o poder de anunciar o evangelho de Jesus. Eles achavam que outras pessoas não podiam, ou seja, que não estavam prontas. Mas Jesus então disse, ó, não proíbe eles, deixe eles pregar o evangelho, deixe eles anunciar o evangelho, porque quem não é contra nós é por nós, não proíba eles. Então Jesus deu uma ordem para eles, ó, não proíba, deixe eles pregar o evangelho. Se está falando de Deus, se está anunciando o evangelho, se está falando de Jesus, não seja você, tá, uma pedra no sapato dessas pessoas, não seja você um estorvo na vida dessas pessoas. Deixe eles pregar a palavra do Senhor, deixe eles anunciar as boas novas do reino de Cristo. Não seja um estorvo, porque se você ser um estorvo, se você ser uma pedra de tropeço para aqueles que querem pregar a palavra de Deus, e você está detendo naquele dia em que todos os joelhos se dobrarem perante Cristo, o acerto de conta vai ser com você, vai ser muito grande. Pense nisso, tá bom? Deus abençoe poderosamente a tua vida e pregador da palavra. Ei, pregador da palavra, pregadora da palavra de Deus. Toma essa aqui, vai. Toma a Bíblia e vai. E anuncia o evangelho. Te convidou para pregar? Chamou? Vai pregar. Leve a palavra do Senhor para todos os lugares, por onde você for chamado. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E vamos continuar fazendo a obra de Deus. Meu amigo, meu irmão, Antônio Carlos Cunha, Deus abençoe poderosamente você, a tua vida, né? O teu site de notícias, Paranavaí Urgente. Deus abençoe você, toda a família. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanham nessa live. Deus abençoe poderosamente vocês, em nome do Senhor Jesus. Faça as suas atividades, porque cada um tem as suas atividades, o seu ganha-pão, mas não deixe de tirar um tempo para anunciar a volta de Cristo.
Não deixe de tirar um tempo para anunciar a palavra do Senhor. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Uma ótima segunda-feira, bom começo de semana a todos. Deus abençoe grandemente.